to be dead and was stuck up and ascended to the right hand of Pharaoh, that nobody could see Pharaoh without seeing Joseph first. Jesus sits at the right hand of God, and no man can come to the Father except for the Son. Right. Foi lançado no sepulcro, considerado morto, e foi levantado, e subiu à destra de Faraó, de modo que ninguém podia falar com Faraó sem primeiro passar por José. Jesus está assentado à destra de Deus, e ninguém pode vir ao Pai a não ser pelo Filho. Certo? I noticed every time Joseph left, when Joseph rose up from that right hand of that throne, watch, glory! There sat Joseph at the right hand of Pharaoh. And when Joseph raised up to leave that throne, the trumpet sounded. Bow the knee, everybody! Joseph is coming. E note, toda vez que José saía, quando José se levantava daquela destra, daquele trono, observe, glória! Lá estava sentado José à destra de Faraó. E quando José se levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava. Dobrai os joelhos todos, José está vindo. When that Lamb leaves the throne yonder on his days of mediatorial work, when he leaves the throne up there and takes that book of redemption and walks forth, every knee will bow. Oh, there he is. Quando aquele cordeiro deixar o trono além de seus dias de obra de mediação, quando ele deixar o trono lá em cima e tomar aquele livro da redenção e se apresentar, todo joelho se dobrará. Aí está ele. Notice, and when Joseph, rejected by his brethren, he was given a Gentile wife. Potiphar give him, or Pharaoh give him a Gentile wife. And he bore Gentile children, half Gentile and Jew. Note, e quando José, rejeitado por seus irmãos, foi-lhe dada uma esposa gentia, Potifar lhe havia dado, ou Faraó lhe deu uma esposa gentia, e ele gerou filhos gentios, meio gentios e judeus. They give a great symbol of when Jacob was blessing them, Ephraim on one side and Manasseh on the other, he crossed his hands and give the younger child a blessing. Eles são um grande símbolo. Quando Jacó os abençoava, Efraim de um lado e Manassés do outro, ele cruzou as mãos e deu ao menor a bênção. And the two kids was added unto the 12 tribes, which is only 10 at that time, and he blessed them in Jacob himself. And Joseph, his prophet's son, standing there, said, Father, you've done wrong. Said, you put your right hand blessing on the young child, where it ought to went on the old. And he said, I know my hands is crossed, but God has crossed them. E os dois filhos foram acrescentados às 12 tribos, sendo que havia somente 10 naquela época. E ele os abençoou do próprio Jacó. E José, seu filho profeta, ali em pé disse, Pai, o Senhor errou. Disse, o Senhor colocou a bênção da mão direita sobre o jovem, onde deveria ter ido para o velho. E ele disse, eu sei que minhas mãos estão cruzadas, mas Deus as cruzou. Why? Israel, having the rights to be a bride, rejected and sold her birthrights, and went from the old son, Israel, to the new Gentile, and the blessings went from there through the cross. Porque Israel, tendo o direito de ser uma noiva, rejeitou e vendeu seu direito de primogenitura, e o passou do filho velho Israel ao novo gentio, e as bênçãos passaram daí através da cruz para os gentios. But notice, after that, see, through that, when all he took his bride, but when them boys came down to buy food, oh, it's such a beautiful picture. I'm off on the seal, but I just got to say it. Because you'll get the picture better, I believe. Mas note, depois disso, veja, através disso, quando todos, ele tinha tomado sua noiva, mas quando aqueles rapazes vieram para comprar mantimento, oh, é um quadro tão bonito. Estou fora do selo, mas simplesmente tenho de dizer isto, veja, porque você entenderá melhor o quadro, eu creio. Notice, now when he come down to buy food, you know Joseph recognized him right away. And Joseph was the son of prosperity. No matter where he went, it always prospered. Note, agora quando eles vieram para comprar mantimento, você sabe, José os reconheceu imediatamente, e José era o filho da prosperidade.
Não importava para onde ele fosse, sempre prosperava. You wait till he comes to the earth again. Wait till our Joseph comes. The desert shall blossom as a rose, and the sunrise rises with healing in his wings. Oh, my. All that cactus around Arizona will unfold into beautiful trees. It'll be beautiful. Espere até que ele venha à terra novamente. Espere até que nosso José venha. Está vendo? O ermo florescerá como a rosa e o sol da justiça nascendo e salvação trará debaixo das suas asas. Oh, que coisa! Todos os cactos ao redor do Arizona desabrocharão em belas árvores. E será formoso. Notice, here he comes forth and he plays a little trick on him there. And he stands and he says, is my father still living? See, you won't know if that boy's father was living. He said, yes, you know that was his brother. Note, aqui sai ele e ele prega uma pequena peça neles ali. E ele manda um mensageiro e diz, vive ainda meu pai? Está vendo? Ele queria saber se o pai daquele rapaz ainda vivia. Disse, sim. Ele sabia que aquele era o seu irmão. But did you notice? When he got ready to reveal himself to his brother, and he found little Benjamin, which had been born since he had been gone. And that represents these Jews, there's 144,000 scattered right there now, since he's been gone. Mas notou quando ele estava para se revelar a seus irmãos? E ele encontrou o pequeno Benjamim que tinha nascido depois que ele se fora. E isso representa estes judeus, estes 144.000 que estão se reunindo ali mesmo agora, depois que ele se foi. And when he returned, he said, he looked at Benjamin, his heart was about to break. And remember, they didn't know he could speak Hebrew. He was taking an interpreter. He acted like he was an Egyptian. See? E quando ele retornou, ele disse, ele olhou para Benjamim, seu coração não estava aguentando mais. E lembre-se, eles não sabiam que ele sabia falar hebraico. Ele estava utilizando um intérprete. Ele agiu como se fosse egípcio. Está vendo? And then when it was made known, he wanted to make himself known, he kept looking at little Benjamin. And remember, he dismissed his wife. She was in the palace. When he made himself known to his brethren. E então, quando foi manifestado, ele quis se manifestar, ele ficou olhando para o pequeno Benjamim. E lembre-se, ele despediu sua esposa. Ela estava no palácio quando ele se manifestou a seus irmãos. And the Gentile bride, the wife, after Jesus being rejected by his own people, he has taken a Gentile bride and will take her from here to the palace, to his father's house, in glory for the wedding supper, and will slip back down to make himself known to his brethren, 144. E a noiva gentia, a esposa, depois de Jesus ser rejeitado por seu próprio povo, ele tomou uma noiva gentia. E a levará daqui para o palácio, para a casa de seu pai na glória, para a ceia das bodas, e voltará despercebidamente para se manifestar a seus irmãos, os 144.000 aquela vez. There he stands. And remember, look at the symbol perfectly. And when he come back to where this was, he looked down to them and he said, begin to look. And they began to talk. They said, now, Reuben, you know that we're in for it now. See? Ali se acha ele. E lembre-se, veja o símbolo perfeito. E quando ele retornou para onde isso estava acontecendo, ele olhou para eles e começou a olhar. E eles começaram a falar. Disseram, agora, Reuben, você sabe que agora vamos pagar pelo que fizemos. Veja. Because, you know what we've done? We've got this boy in this fix now. We aren't just sold our brother. That was their brother standing there, that mighty prince, and they didn't know it. That's the reason Israel can't understand him today. And there's the hour yet to know it. Porque você sabe o que nós fizemos. Pusemos este rapaz nesta situação. Agora, não devíamos ter vendido nosso irmão. Aquele era o irmão deles lá em pé, aquele poderoso príncipe. E eles não sabiam. É por isso que Israel não pode entendê-lo hoje. Ainda não é hora de saber isto. And then they thought he couldn't understand Hebrew, but he's listening right at it. They said, now we're in for it. And Joseph, when he looked at him, he couldn't stand it no longer. I remember his wife and children was in the palace at the time. The saints gone
E então eles acharam que ele não conseguia entender hebraico, mas ele os estava escutando sem dificuldades. Disseram: agora vamos pagar pelo que fizemos. E José, quando ele olhou para eles, ele não pôde suportar mais. Agora lembre-se, sua esposa e filhos estavam no palácio na ocasião. Os santos saíram da presença. And he said, I'm Joseph, your brother. And he ran over and grabbed the vision and fell on his neck and began to cry. And he made himself known. E ele disse: eu sou José, vosso irmão. E ele correu e agarrou o pequeno Benjamim e o abraçou. E começou a chorar. Está vendo? Ele se manifestou. And then they said, now we know we got it coming. For we sold him. We was the one who sold him off. We was the one who tried to kill him. Now we know he'll kill us. He said, no, don't be angry with yourself. You only done it to preserve life. That's why God sent me down here. E então eles disseram: agora sabemos que vamos pagar pelo que fizemos, porque o vendemos. Fomos nós os que o vendemos. Fomos nós os que tentaram matá-lo. Agora sabemos que ele nos matará. Ele disse: não vos pese aos vossos olhos. Vós somente fizestes isto para a conservação de vida. Foi por isso que Deus me enviou aqui. And when he makes himself known, the Bible says, as we come to it, when he makes himself known to 144,000 there, the little Benjamin of the day, and the remnant of those Jews left there, when he makes himself known, they'll say, where did you get those scars? That's right. What are they doing in your hand? He said, oh, I got them in the house of my friend. E quando ele se manifestar, a Bíblia disse, como estudamos, quando ele se manifestar, aqueles 144.000 lá, o pequeno Benjamim de hoje e o remanescente daqueles judeus que restaram lá, quando ele se manifestar, eles dirão: onde recebeste essas feridas? Como elas estão na tua mão? Ele dirá: oh, eu os recebi na casa de meus amigos. then they'll realize that they have killed the Messiah. But what will he say? The same that Joseph did